Olá, meus amados, estamos aqui na metade da nossa jornada, o amor, a essência de Deus. Já vamos agora para o 6º capítulo. O amor não se conduz inconvenientemente. Há traduções, há versões que nos apresentam o amor não se conduz inconvenientemente ou não se porta com indecência. De uma forma ou de outra, a ideia aqui, seja do conduz inconvenientemente ou portar-se com indecência, em ambos os casos o significado é de não se portar de forma a envergonhar as outras pessoas, ou especialmente a pessoa com quem a gente está convivendo ali naquele momento, seja no ambiente de família, seja na igreja, seja na sociedade, seja onde for. Não se portar de maneira a causar constrangimento, de maneira a envergonhar a outra pessoa. Enfim, há várias situações que poderiam se encaixar com essa realidade aqui. Na igreja de Corinto, vou dar um exemplo no nosso livro, que fala a respeito de uma festa chamada Festa do Ágape. Havia um costume naquela igreja de se celebrar a ceia do Senhor, mas em meio a uma festa comunitária, onde as pessoas traziam de casa o alimento, e então a ideia era de que junto, ricos e pobres, cada um trazia a sua porção, e juntos, na presença de Deus e na presença uns dos outros, eles comiam e bebiam alegremente. E no meio dessa festa do ágape, então se separava o pão, que representava o corpo de Cristo, o vinho, que representava o sangue, e celebravam ali a ceia do Senhor, como a gente costuma fazer mensalmente. O problema que a gente encontrava aqui na igreja de Corinto é que algumas pessoas traziam seus alimentos e não esperavam pelos outros. Antes, comiam as suas porções. Geralmente quem fazia isso era alguém que tinha um pouco mais de posses, um pouco mais de recurso, então trazia um alimento um pouco mais rico, né? E o pobre chegava, às vezes, longe de uma região mais distante, e quando chegava, ele ficava constrangido, porque ele não conseguia participar de uma forma igualitária daquilo que deveria ser uma coisa comum, uma coisa igual, onde todo mundo repartiria do pão, comeria um na presença do outro com alegria, em igualdade. Então, alguns que chegavam já não tinham o que comer e eles passavam um certo constrangimento. Paulo olhava aquela cena e ele escreveu isso, deixou isso bastante claro aqui em 1 Coríntios 11, né? Antes de chegar ao capítulo 13, lá no capítulo 11, ele já está falando sobre isso. Por exemplo, aqui nos versículos de 20 a 22. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Veja que Paulo tem que entrar bem nos detalhes, porque essa informação, quando chegou para ele ficou extremamente aborrecido por perceber que era uma igreja só, mas era uma igreja muito ferida, era gente magoada com o outro, porque o outro não esperou para comer, o outro, por sinal, não esperou o outro, então desrespeitou o valor do outro, especialmente do mais pobre. Então era uma igreja dividida, além de ser dividida pelas brigas e contendas, era também dividida pelas classes sociais, o mais rico ou o mais pobre, mas eles não conseguiam ser um só corpo naquela comunidade. O amor não se porta inconvenientemente. Saindo um pouquinho do ambiente aí do ambiente eclesiástico, da igreja, da comunidade, vamos pensar no amor que não se porta inconvenientemente na sociedade. O amor que não se conduz inconvenientemente é aquele que se manifesta quando decidimos respeitar as regras por amor ao outro. Um exemplo, o amor que não estaciona em lugar proibido, não apenas por causa da lei, e sim porque compreendeu que aquela lei está querendo proteger alguém que precisa de proteção.
É o amor que não polui a natureza, nem joga lixo nas ruas. Acho que você já deve ter visto isso aí de monte, né? O carro da frente dirigindo, e de repente joga na rua, o carro vai embora e joga latinha de Coca-Cola, e joga coisa na rua. Por quê? Porque a pessoa pensou só nela. Ela não está pensando num amor para a sociedade, para o outro que vem atrás. Não pensa nos bueiros, não pensa na limpeza da rua, não pensa na limpeza da cidade. O amor, ele não se conduz inconvenientemente, ele não estaciona em lugar proibido, só porque é uma proibição? Não. Mas porque se está proibido é porque, muito provavelmente, ou certamente, aquela proibição é para preservar o direito de uma outra pessoa. E o orgulho, que estudamos na semana passada, ele se coloca acima de tudo, acima de Deus e acima dos outros. E o que importa para ele é que a sua necessidade seja suprida e não a do outro. Mas Paulo está dizendo aqui, o amor não se conduz inconvenientemente na sociedade. Então, queridos, é o amor que não maltrata as pessoas que nos prestam serviços, mesmo sendo desconhecidos. Às vezes temos uma tratativa para com quem a gente conhece da igreja, mas para com aquele que presta um serviço para a gente que a gente não conhece, achamos que podemos tratar de qualquer forma, como se ali não houvesse um sentimento, não houvesse uma alma, não houvesse uma dignidade. O amor não se conduz inconvenientemente. O último exemplo aqui é o da família. O exemplo que Paulo compartilha em Efésios 6,4, pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Pedro, em 1 Pedro 3,7, do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. E também a mulher tratando o seu marido, Provérbios 12,4, a mulher exemplar é a coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como câncer em seus ossos. E o último, Êxodo 20:12, a tratativa dos filhos para com os pais. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Todos esses versículos estão respondendo a nossa reflexão aqui na página 66, quando procuramos aplicar essa palavra. O amor não se conduz inconvenientemente. Como isso pode acontecer no contexto de família? Um marido que, por exemplo, desonra a sua mulher, seja no privado ou seja no público, falando alto com ela, gritando com ela, deixando de ser gentil para com ela, envergonhando-a publicamente falando, ou oferecendo risco para ela, mesmo no privado. Gritarias, voz alta, desrespeito. É um comportamento inconveniente, incompatível com o amor que se espera de alguém que tem o conhecimento do Senhor. De outra forma, a mulher também ela pode correr o risco de se portar inconvenientemente na medida em que ela desonra o seu marido, seja no particular ou seja no público, deixando de honrá-lo, deixando de reconhecer o valor e a importância do seu esposo e colocando em alguma situação que também pode envergonhá-lo ou pode constrangê-lo. O amor não se conduz inconvenientemente. Há uma inconveniência quando pais exageram na disciplina em relação a seus filhos. Por isso o texto bíblico aqui de Efésios 6,4, dizendo, pais, não provoquem a ira aos filhos. Não coloque os seus filhos numa situação de extremo aborrecimento, a ponto deles não terem a devida motivação de honrarem a seus pais. Nessa era aí de internet, a gente vê algumas coisas vergonhosas, de pais colocando filhos realmente numa situação de muita vergonha, em público, e acha que aquilo é legal, e ele acha que aquilo vai dar para ele popularidade, mas ele não sabe que está atravessando uma espada na alma do seu filho, colocando o filho numa situação
pública de constrangimento e de vergonha. O amor não se conduz inconvenientemente. Filhos também, em relação aos seus pais, daí o evocar-se do mandamento, né, dos filhos que devem honrar aos seus pais, é o 5º mandamento, e o mandamento com promessa: honre seu pai e sua mãe, para que se prolongue seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Quanta situação também de desonra de filhos em relação aos seus pais, com gritarias, com desrespeito, com uma tratativa vergonhosa, especialmente quando os pais se tornam mais velhos e se tornam mais indefesos e mais frágeis, onde os filhos deveriam ser escudos protetores para os seus pais, mas na verdade os pais são esquecidos e são maltratados, e há um comportamento inconveniente, incompatível com o amor que se espera desses filhos em qualquer fase da vida dos seus pais. Seja na família, seja na sociedade, seja no contexto de igreja, o amor não se conduz inconvenientemente. Você pode também aprofundar um pouquinho mais a reflexão na página 67, onde a gente vai fazer algumas perguntas aqui. Você respeita as vagas para portadores de necessidades especiais, portas de garagens, lugares proibidos para estacionamento. Você procura pensar no outro quando você deixa um determinado ambiente. Nas questões familiares, você se considera uma pessoa gentil e respeitosa para com seu cônjuge, filhos ou pais. Enfim, sempre uma tentativa de tentar trazer com que o ensino se torne mais prático e aplicável no seu dia a dia. Espero que seja uma bênção a célula desta semana e, se Deus quiser, nos vemos na próxima. Deus te abençoe.